Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 440. Eu sou o Rodrigo Bibo e depois do fim nós temos um novo começo. Meu nome é Esdras Savioli e a minha oração é para que nós estejamos todos juntos depois do fim. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, mais um podcast aqui em bibotalk.com e hoje nós recebemos aqui Esdras Savioli, ele que é dono aí do canal Vai na Bíblia, um canal excepcional, um dos maiores canais de Bíblia e teologia do Brasil. Esdras, quanto tempo de canal, meu irmão? Vai na Bíblia? Vamos lá, 2015, então são 7 anos. 7 anos de canal. Caraca, eu jurava que era mais, cara. Não, 2015, dia 20 de janeiro de 2015, nosso primeiro vídeo. 20 de janeiro de 2015. Olha aí, cara, que bacana. Cresceu bastante, hein, mano? Tá com quantos mil inscritos? 800 mil inscritos? 870 e alguma coisinha. Que legal, cara, que legal. Uns quebradinhos. E como é que foi a ideia do canal, Esdras? Na verdade, ele surgiu do desejo de ensinar a palavra, né? De conhecer primeiro, né? Em primeiro lugar. Legal. E depois de compartilhar o aprendizado, principalmente nos assuntos mais essenciais, assim, fundamentais. Até pelas dúvidas que eu tinha antes de me converter, foram dúvidas que eu tive que buscar uma resposta, e aí ensinar essa resposta era muito prazeroso, né? E quando começou essa onda da internet, do YouTube, né? Peguei lá no comecinho, 2010, 2011, comecei a ter esse desejo de compartilhar. Eu via muitos canais, né? Falando sobre diversos assuntos, e aí você fala, meu Deus, alguém precisa falar da Bíblia no YouTube, nesses formatos, assim. E aí eu tive uma direção, assim, eu creio que Deus me deu uma direção de comprar uma câmera pra começar a gravar os vídeos. Só que essa câmera eu comprei em 2011. Olha só. Então foram 4 anos aí que eu não dei o start, né? Ainda não me sentia confortável, seguro pra falar publicamente, né? Do Evangelho. Legal. Até que 2015... Aí Deus falou, já tá na hora de começar já, porque se você dá aula numa sala de aula, o que você fala ali tem que ter o mesmo zelo, porque você vai falar publicamente. Exato. E aí se chama atenção aí, fez eu mexer um pouquinho pra começar o canal. Que legal. E então o canal, cara, quantos vídeos no canal? Essa pergunta que é difícil responder, tu sabe? É difícil porque agora a gente tem as lives diárias, então a gente tem mais de 200 lives diárias da leitura bíblica. Muito bom, cara. A gente completou 250, se não me engano. Olha só, muito bom. Só que antes era bem raro, assim, a gente publicava um vídeo por mês ou a cada 2 meses. Então a gente tem por volta de uns 30 e poucos vídeos num formato de gravação externa, assim, com conteúdo bem editado, bem produzido. curtinho. É uma coisa assim, tipo, eu já vi alguns vídeos teus, alguns mesmo, e, mano, super produção e tal, uma coisa bem bacana. Como eles são trabalhosos, né, tanto a parte de roteiro quanto a edição, aí os versículos que a gente coloca pra fundamentar o conteúdo, então eles demoram um pouquinho mais pra produzir. Legal. Sem contar que às vezes a gente vai gravar e não dá certo, né? Você vai gravar e de repente o tempo não ajuda e tal. Exato. Então demora um pouquinho mais pra ser produzido. Então esses a gente tem menos, então mais ou menos uns, acho que são 35, se não me engano. E Esdras, e o primeiro livro, é isso? Primeiro livro, O Filho, né? Olha aí, depois do fim, qual será o nosso destino? Um lançamento aí da editora Vida. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do livro, Esdras, por gentileza, antes de a gente começar a abordar alguns temas, meio que assim, o porquê desse livro, qual é a característica que ele segue, porque o título, né, depois do fim, já aponta pra essa ideia apocalíptica, catastrófica, né, inclusive a capa, né, essa fumaça, tudo aqui. Será que é um livro sobre o fim do mundo e essas coisas todas? Eu peguei o livro na mão, fiz aquela leitura inspecional e não é bem sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, uma mini resenha pelo próprio autor do livro. Vamos lá, vou começar pelo meio então, nem pelo começo. Olha aí. Na verdade, a motivação principal do livro é o plano de salvação. Ele é o assunto central do livro, né? É o assunto que eu creio que eu mais ministrei na minha vida e que eu sempre tive um desejo de falar sobre esse plano de salvação, né? Que Deus preparou desde a eternidade. E que é algo assim, se a gente for pensar em todos os assuntos que a Bíblia nos ensina, esse é o essencial, né? E pra gente contextualizar bem o plano de salvação, nós temos que saber do começo e do fim. Tanto de como as coisas chegaram a ficar da forma como elas estão hoje, como aquilo que está preparado pra, né, na eternidade. Então, a ideia é lapidar e trazer de uma maneira bem prática e objetiva o ensinamento sobre o plano de salvação. Sem entrar em alguns méritos específicos de linhas teológicas, mas trazendo aquilo que é o consenso das escrituras quando se fala sobre o plano de salvação que Deus preparou para a humanidade. Beabá. Isso.
nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, olha só, o Instagram e YouTube, ou seja, essas redes sociais, não estão entregando direito os conteúdos que a gente tem postado. Então, o que eu quero pedir pra você? Assine a nossa lista no Telegram, porque sempre que nós postarmos alguma coisa nova do nosso ministério, vamos colocar o link, vamos avisar lá na lista de distribuição do Telegram. Gente, uma lista de distribuição é o seguinte, não tem interação, você não vai ter conversa, papo furado, lá você vai ter os links daquilo que a gente produz no YouTube e no site bibotalk.com.br. Lá você vai ter links das nossas lives, dos nossos vídeos, dos nossos podcasts, aquilo que rola em bibotalk.com. Você vai ter promoções da Amazon, você vai ter textos e reflexões que eu coloco lá. Então não tem interação, você só recebe conteúdo nessa lista de distribuição. E olha só uma das coisas que eu vou avisar lá no grupo do Telegram, que você vai receber o link. Dia 29 de março, nós vamos lançar a EBT 2.0, a Escola Bibotalk de Teologia. Você vai aprender teologia comigo, numa linguagem simples, acessível, numa linguagem que você vai entender o universo da teologia. E detalhe, não vai ser só aula comigo. Boa parte da turma que passa aqui em bibotalk.com vai ter também módulos lá na EBT. Vamos criar uma escola de teologia 100% online, um precinho camarada que cabe no seu bolso, mensal, e você vai ter acesso a módulos. Ou seja, entrando em março agora, você já vai ter um módulo de introdução à teologia, onde eu fiz com muito carinho várias aulas, lives com especialistas. Já vai ter também metade do módulo sobre Deus. Eu tô dando uma introdução à pessoa de Deus. Cara, tá tão legal. Estou gravando as aulas, tá muito legal. E dia 29 de março, às 20 horas, a gente vai ter uma live de lançamento da EBT e vai ser simplesmente demais poder estudar teologia comigo e com parte da turma do Bibotalk. Então anota aí se você quiser saber mais sobre a EBT. Inclusive vai ter um link, um formulário para você botar o seu nome e o seu e-mail para poder ser avisado também dessa live e do lançamento, enfim, para você não perder a sua vaga, porque, tô pensando em abrir só 300 vagas, tá? Só 300 vagas para essa primeira turma, para esse lançamento. Então assim, gente, guarda aí uma graninha por mês para você também ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia, a EBT 2.0, dia 29 de março, às 20 horas. Beleza? E atenção, você que é mantenedor, vê lá o seu e-mail, dá uma olhadinha no seu e-mail. A Camila mandou um e-mail importante. Nós estamos encerrando a comunidade atual dos mantenedores no Telegram e estamos criando uma nova. Mas para você acessar a nova, tem que ver se a Camila mandou um e-mail para você pedindo alguns dados, preencher um formulário. Ei, você viu se está em dia com a sua manutenção? Dá uma olhadinha. Tem gente que acha que é mantenedora, mas já cancelou. Gente, o PagSeguro antes não renovava automaticamente, sabia? Agora a gente mudou lá a configuração, ele fica até você quiser, mas antes era 12 meses e estancava. Então dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo lá com o PagSeguro, veja se a sua contribuição tá tudo certinho lá e tal, e manda um e-mail para mantenedores@bibotalk.com se você quiser voltar a ser mantenedor e entrar no novo grupo. Lembrando que nesse mês a gente vai ter aí uma live exclusiva para mantenedores, já temos 3 maravilhosas, conteúdos de primeira. Então é isso, gente, ser mantenedor é ter conteúdo exclusivo, ter uma comunidade exclusiva no Telegram e ficar sabendo do que a gente tá fazendo, poder opinar muitas vezes. Muitos dos temas que nós vamos fazer esse ano foi sugestão dos mantenedores, e o principal privilégio de ser um mantenedor do Bibotalk é ter a certeza de que você está financiando, que você está patrocinando uma obra que tem levado boa teologia até os confins da web. É isso, gente, simbora para esse papo bem gostoso e bacana que eu tive com o Esdras Savioli do Vai na Bíblia. Esdras, tu é um cara que, imagina, teve um crescimento exponencial no YouTube, e junto com esse crescimento vem uma responsabilidade, como você mesmo Sim. já mencionou anteriormente, e consequentemente você acaba tendo meio que uma visão, obviamente que ela é uma visão limitada, porque o mundo é muito grande, o mundo dos evangélicos é muito grande, mas você acaba tendo uma percepção do público, você acaba tendo uma percepção de quem está consumindo o seu conteúdo, e de alguma forma a gente acaba tendo algumas noções de como anda o movimento evangélico, assim, como é que anda a qualidade teológica, bíblica das igrejas, porque a gente vê isso nos comentários, nas perguntas que nos fazem. E tu acredita, Esdras, que essa compreensão básica da Bíblia, né, de criação, queda, redenção e glorificação, o pessoal não entende nem esse básico aí, tem dificuldade em explicar o próprio plano da salvação? Com certeza. Na verdade, assim, quando a gente vai buscar os ensinos básicos, né, fundamentais, que a igreja tem ensinado, né, não dá pra generalizar também, a gente tem muitas igrejas que
fundamentam bem esse ensinamento. Mas, na verdade, não há uma procura tão grande por parte daqueles que, né, se convertem em buscar esse conhecimento. E se há essa vontade, é um conhecimento mais básico, assim. É como uma aula, por exemplo, o plano de salvação. Normalmente, uma aula de 2 horas ali, a pessoa já entende ser suficiente para conhecer a respeito do plano de salvação. E, na verdade, não, né? Quando a gente tem um tema fundamental, por mais que ele seja básico, ele tem muitas variações dentro desse tema que vão solucionar dúvidas que, eventualmente, podem afastar uma pessoa da mensagem do evangelho. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o plano de salvação, é uma pergunta natural, né? Ser salvo do quê? E aí você vai se aprofundando. O homem nasce separado de Deus, né? Ele nasce numa condição de condenação. Então, explicar o porquê dessa condição de condenação é a pessoa saber responder quando alguém questionar isso, né? Quando ela for pregar o evangelho, pra ela ter segurança naquilo que ela vai falar e pra ela não ser enganada também. E como a gente tem hoje eu creio que uma overdose de informações na internet, um acesso muito fácil a várias linhas e várias religiões, vamos dizer assim, e pregações diferentes, é muito fácil a pessoa se confundir, né? Então, por isso se tornou ainda mais essencial esse estudo e essa dedicação nos temas fundamentais. Sim. Que é o básico, né? Salvação, oração, fé, perdão, são temas que muitas vezes os cristãos passam muito rápido por esses temas e já querem ir para os temas mais, vamos dizer assim, polêmicos, talvez. Polêmicos, mas os temas sim. mais específicos que não são essenciais na caminhada cristã, né? Sim. Não, e diga-se passagem, vocês, eu não sei se foi uma decisão tua ou uma decisão da editora ou uma questão em conjunto, vocês têm um clickbait aqui também, né? Que é depois do fim, essa ideia da eternidade. Por quê? Porque, no fundo, principalmente quando o mundo passa por ou está passando por uma questão, uma crise, a gente tem a pandemia, que já despertou aí os sentimentos escatológicos da galera, né? O que, meu Deus, será que é o fim do tempo? É um castigo de Jesus, galera, se prepara. Aí agora estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Enquanto a gente grava essa live e esse podcast, teve o primeiro ataque da Rússia aí. A gente não sabe como é que vai estar o mundo quando esse podcast for lançado. Mas enquanto nós gravamos esse podcast, teve esse primeiro ataque da Rússia e tal. Então, as pessoas já começam a procurar passagens bíblicas e tal. Sim. E se perde, às vezes, num básico que falta. E eu diria até pra ti, acho que não é nem um problema só das igrejas. Tem muita igreja que não incentiva mesmo o estudo bíblico, mas é porque a galera não tá nem aí. A gente vê pelas escolas dominical, né? Eu fui por muito tempo do movimento pentecostal e, cara, igrejas de 2.000 pessoas com escola dominical de frequência de 120 pessoas. Sim, isso aí é uma frequência alta essa ainda. Não, 120 pessoas falando de uma membresia de 2.500, 3.000 pessoas. É essa a comparação. Eu sei que 120 pessoas estudando a Bíblia é gente pra caramba, né? Contando com jovens, adolescentes, crianças, adultos, porque a Assembleia é muito bem organizada na faixa etária das EBDs e tal. Mas no fundo era pouca gente, né? A classe de jovens era uma igreja com 300 e poucos jovens, uma classe de 20 a 30, 40 jovens. Variava muito e tal. Porque normalmente eu vejo esse apreço por temas que envolvem um pouco de ocultismo, vamos dizer assim, né? Exato. A pessoa até querer saber como funciona o reino espiritual, mas mais preocupada em conhecer o lado dos demônios do que o lado de Deus, né? E dos anjos. E também, quando se fala em relação ao fim, no sentido de catástrofe mesmo, né? Exato. De querer imaginar como que vai acontecer as coisas do apocalipse ali. Sim. Então existe uma curiosidade muito grande nesse sentido, né? Exato. E aí tem um grande ponto que eu acho que tu aborda no teu livro, é que né, as pessoas estão muito preocupadas com o fim, mas se esquecem que quando chegar o fim, vai contar como é que foi o começo, né? Tipo, exatamente. Como é que tá a caminhada? Tu tem essa preocupação de falar justamente da caminhada, e por isso você começa até do problema do mal, que a coisa tá, né, tá desandando, mas como é que fica o cristão? Conta um pouco pra nós aí esse miolo teológico aí antes do fim. Legal. A temática, né, a gente fez em parceria com a editora, né, a gente teve algumas sugestões de título, a gente tava bem pensando, poxa, como vai ser o título? Um título que desperte a curiosidade e ao mesmo tempo o livro entrega aquilo que o título propõe. E de fato, né, depois do fim, no sentido do que acontece após a morte, né? O que nos espera após a morte. E dentre vários conceitos que nós encontramos nas inúmeras religiões e filosofias, nós temos uma definição muito clara das escrituras. Então a ideia é a gente trazer todo o caminhar e mostrar essas duas realidades. Nós temos uma realidade excepcional, né? Que nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, e temos uma realidade bem complicada, que é o inferno. E pra gente entender o porquê dessas realidades, né? O porquê da existência do inferno, é sempre importante a gente perceber o que ocorreu lá atrás. E nessa caminhada, né? Quando a gente vai entender
entendendo todo o propósito de Deus perfeito ao longo das Escrituras e temos esse encontro com o Cristo, a perspectiva nossa, a visão nossa, ela é transformada, né? Nossa visão de vida, os nossos princípios, as nossas prioridades. E aí entra um aspecto muito forte, né? Porque a salvação é pela graça. Nós recebemos isso como um dom maravilhoso de Deus pela fé na vida, morte e ressurreição de Cristo. E a partir daí, né? Que o que diferença faz o nosso caminhar com Deus, a nossa obediência a Cristo, né? A maneira como nós nos entregamos para cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia nos mostra, né, essa realidade eterna e que muito do que nós fazemos aqui vai haver uma recompensa. Só que é aquela questão, né? Muitos estão esperando uma recompensa aqui. Esperam uma melhoria nas condições de vida, esperam realizar sonhos, né? Aliás, até comento, já aproveitando o gancho aqui pra te parabenizar pelo livro, tô com ele aqui, ó. Olha aí, ó, que moral, rapaz, olha aí. Ó, que livro excelente, hein? Muito excelente obrigado mesmo. E já pegando carona no livro, é assim, é muito desejo humano de uma realização pessoal, de um reconhecimento por parte das pessoas, esquecendo que o verdadeiro reconhecimento é por parte de Deus e que o nosso tesouro, né, nossa verdadeira recompensa está escondida em Cristo. Exato. Que é aquilo que nos aguarda na eternidade. Então, a proposta do livro é despertar, né, no leitor esse desejo pelo que é eterno. Tirar um pouco os olhos daquilo que é temporário. Porque aqui nós vamos ter muitas frustrações, né? Se nós de fato estivermos com a expectativa em receber as coisas aqui. Mas sabendo, né, o que Cristo conquistou por nós, eu creio que isso já deve ser suficiente pra gente caminhar com Cristo, né? Esdras, a questão do inferno. Não é muito legal falar de inferno hoje em dia. As pessoas parece que não gostam muito desse tema. Sim, não é popular, né? Exato. E como é que tu responde a quando algum seguidor teu, algum web espectador, ele vem assim, poxa, mas como é que eu caso o inferno com um Deus amoroso, né? Você fala aí dizendo que Deus é amor, como é que a gente vai falar de inferno se Deus é tão amoroso? Como é que tu se sai dessa? Na verdade, o que eu procuro falar é que a existência do inferno prova que Deus é amor, né? Porque quando a gente conhece um pouco, né, a respeito dos atributos de Deus, a gente percebe que Deus não é que ele tem amor, ele é amor. Pensando numa eternidade sem Deus, nós estamos falando de uma eternidade longe do amor. Então, o homem não pode esperar nada diferente do inferno se ele optar por viver eternamente longe do amor. Então, você tem um contraponto muito grande. Ele tanto é amor que ele preparou um plano de salvação para resgate da humanidade, para que o homem não vá para o inferno. Mas se o homem decidir não estar com Deus, é uma consequência natural, né? Então, eu vou por essa linha. A existência do inferno prova que Deus é amor, e o aviso e o alerta que ele faz a respeito da existência desse lugar prova o seu amor por nós. Tanto é que Cristo usou palavras duras e pesadas, né, para falar sobre o inferno. E o motivo disso é amor, o amor pela humanidade. Não parece meio, mas como assim amor pela humanidade e vai mandar a gente pro inferno? Aí que tá. Na verdade, assim, quando a gente pensa na liberdade que o homem tem de optar por viver longe de Deus, esse é o fundamento do amor, né? O homem não é obrigado a estar com Deus, né? Deus não obriga o ser humano a caminhar com ele, mas revela o seu amor, revela o seu apreço pelo ser humano, revela como um Deus bom, perfeitamente bom, e o homem, infelizmente, tem que fazer um esforço muito grande para rejeitar isso, né? Exato. E ir pro inferno. No caso, Esdras, o fato é que todos nós merecíamos o inferno, né? Não sei quem é que disse que nós não deveríamos nos assustar porque Deus vai mandar pessoas para o inferno. A gente deveria se assustar porque ele vai mandar a gente pro céu. Exatamente. Isso que deveria nos surpreender, né? Porque quando a gente pensa em relação a algo muitas vezes inconcebível para nossa mente, a existência do inferno, é ainda maior aquilo que Deus fez por nós, né? Enviar o próprio Filho, sendo Deus, se fazer homem, para morrer por nós, pecadores que não merecíamos absolutamente nada, né? Exato. Deus não manda ninguém para o inferno, o homem vai só, a partir de suas escolhas. Eu não sei se tu concorda com isso ou não, Esdras, mas dando meus 2 centavos aqui... Vai lá. Sim e não, né? Sim e não. Sim e não. Porque, de fato, há uma escolha, há uma vida que caminha para isso, é Romanos capítulo 1, mas a gente não pode esquecer também que existe uma intenção do juízo de Deus. Sim. Eu não sei se tu caminha por essa direção. Exatamente. Deus, ele pune com a sua ira. A ira também é uma manifestação divina, é uma manifestação de Deus e do seu amor, né? É a justiça e o amor de Deus. Então, há uma intencionalidade de Deus em penalizar o pecado. Em punir o mal, né? Em punir o mal. Inclusive, o pessoal às vezes fala assim, ó, poxa, será que foi Deus que mandou essa pandemia? Será que foi Deus que mandou a tragédia para tal lugar?
olha, gente, não dá pra gente dizer nem que sim, nem que não. Por quê? A gente sabe que existe um juízo final, onde haverá uma penalidade final. A gente sabe que depois do fim vai ter, né, o gozo eterno e o tormento eterno. Exato. Beleza. Mas ao mesmo tempo a gente tem na história da Bíblia várias aplicações de juízo do próprio Deus. Então assim, Deus exercendo juízo sobre nações. Então pode ser que Deus ainda continue ao longo da história exercendo o seu juízo. O que a gente não pode, na minha opinião, depois queria te ouvir também, a gente tem que agora ser aí os juízes de Deus. Não. Isso aí é Deus penalizando determinado... por exemplo, né? Tem crente que não tem vergonha de dizer, não, é que Petrópolis... Não, isso aí Deus mandou mesmo, porque Petrópolis é uma cidade que tem isso e aquilo. Então assim, tem crente que parece que sente um prazer em falar, não, sabe essa desgraça que aconteceu, aquele soterramento lá? Tenta achar o motivo, né? Ele tenta achar o motivo, e eu acho que nós não somos chamados pra isso. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Não tem condições, né? Eu creio que a gente não tem condições de fazer esse tipo de avaliação, né? Isso é algo muito mais profundo. O não julgueis, né? Nesse sentido, porque o nosso olhar sobre as situações e circunstâncias, ele é muito limitado. Até pra gente analisar alguma coisa de ruim que acontece nas nossas vidas, nós temos dificuldade de saber se aquilo é fruto de alguma coisa que eu errei, ou se de repente uma consequência ali, um aprendizado, uma disciplina. Nós não temos condições de compreender o agir de Deus de maneira plena. Nós aprendemos, através das escrituras, o caráter de Deus. E o caráter de Deus já é suficiente pra gente entender que ele é soberano e que ele faz as coisas conforme a vontade dele. Inclusive, aproveitando o gancho, dos questionamentos que muitas pessoas fazem é por que Deus permite que o diabo faça o que ele está fazendo? A minha resposta é que ele não permite, ele já puniu o diabo. É que nós, né, que estamos limitados pelo tempo, nós estamos vendo o diabo agir. Deus, que está fora do tempo, que já está no futuro, o diabo já agiu e já foi condenado. Agora, a gente tá igual a Nazaré agora. Essa perspectiva é muito louca, cara. Eu não sei se a galera entendeu o que tu acabou de falar, mas é uma perspectiva muito louca, né? Deus já puniu. Vamos lá. Olha aí. Porque vamos pensar no seguinte, né? Pensando e interpretando as passagens de Isaías e Ezequiel como a rebelião, né? Onde Satanás externizou aquilo que estava no coração dele, o desejo dele. E a pergunta que eu faço é assim, se uma pessoa, ela declara a intenção de matar alguém, ela pode ser presa por assassinato? E aí, Bibo? Declara a intenção de matar. Você pode prender ela, autuar ela, você está sendo presa porque você matou uma pessoa. Teve um cara agora recentemente que ele foi lá se prender, né? Ó, gente, eu vim aqui, eu quero matar minha esposa, é melhor vocês me prenderem. Ele foi lá se entregar antes de, nesse caso aí sim, né? Mas grosso modo não, né? Você pode tomar algumas atitudes preventivas, né? Pra você evitar que aconteça esse assassinato, mas você não pode condenar uma pessoa por assassinato. Então eu creio que na rebelião de Lúcifer ele externizou toda a intenção que ele tinha e agora, no tempo presente, ele está colocando em prática. Mas Deus, como Deus está fora do tempo, né? Deus permanece acima do tempo e percebe toda a existência, né, passado, presente e futuro como algo presente pra ele. O diabo já fez. Pra gente ele está fazendo. Mas pra Deus o diabo já fez, tanto é que Apocalipse já mostrou, já contou o que aconteceu ali, né? Nós estamos nessa caminhada. Inclusive, essa ideia do Deus como eterno, né? Até mesmo quando Deus revela o seu nome a Moisés. Eu serei o que serei. Eu gosto do que o teólogo Gerhard von Rad fala, que é justamente essa ideia, é um nome que transmite uma segurança e uma presença, né? Um caráter de Deus atuante no meio do seu povo. E é interessante que algumas traduções colocam o eterno, e isso é bacana também, porque ele é o eterno, então ele tem o controle, né, e o cristão, ele se ancora nesse controle de Deus sobre todas as coisas, né, por exemplo, enquanto eu tava aqui acompanhando algumas notícias sobre a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, cara, eu achei maravilhoso, assim, e desafiador, eu tava lendo um relato de um pastor que resolveu ficar, não, a gente não vai sair, agora é tempo da igreja ficar aqui, a igreja precisa ser atuante na Ucrânia agora, não adianta eu sair, por quê? Porque tem pessoas que vão precisar da igreja, dos irmãos, enfim. E isso é muito legal porque é a consciência de alguém que sabe quem governa. Sim. E não só sabe quem governa, sabe que se alguma coisa acontecer de ruim com ele, com a família dele, Deus ainda continua soberano. Ele tá no propósito. Tá no propósito, né? E sabe que existe uma eternidade que o aguarda, que o espera. É uma convicção muito paulina, né? Paulo tinha muito essa convicção. Cara, isso porque assim, pra nós é muito difícil, porque inclusive nós somos ansiosos. Sim. E por que a gente é ansioso? Porque a gente não tem, né, claro, tirando as questões médicas e físicas e neurais e por aí vai, mas grosso modo a ansiedade mais do nível comum. É porque a gente não sabe o futuro. Então a gente fica com esse excesso de e será que vai? Como é que uma das curas pra ansiedade? Cara, descansa naquele que já tá lá, naquele que já sabe. Essa é a prova de fé, né? Porque se não fosse a fé, se a gente soubesse exatamente o que vai acontecer, não seria necessária a fé. Esse é o primeiro ponto. E a fé é uma certeza, né?
uma certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Então é esse descansar em Cristo, é você saber que apesar, aliás, independente das circunstâncias, você é protegido pelo amor dele e que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então você pode descansar nesse sentido. Ok, nós vamos ter algumas situações onde vão tirar a nossa paz, vão nos trazer algum tipo de ansiedade, preocupação, mas de uma maneira mais profunda, nós estamos com os nossos nomes na eternidade, nós estamos assentados nas regiões celestiais, então, que é o nosso destino. A questão é que muitas vezes nós esquecemos de olhar para a eternidade, e às vezes isso também é fruto da falta do tempo de devocional com Deus, porque eu encaixo muito esse devocional com Deus com a perspectiva da eternidade, porque quando nós temos esse momento de oração, leitura da palavra, meditação na Bíblia, no nosso particular, nós acessamos, algo que transcende o que é natural, e nós nos recordamos daquilo que é eterno, nós recordamos do que é real, porque o real mesmo é aquilo que nós não vemos. Eu lembro que um aspecto bem interessante nesse sentido, antes de me converter, eu costumava ter uns sonhos bem doidos, assim, sabe? Sonho que você tá voando. Normalmente eu sonhava que eu dava uns saltos gigantes, assim, parecia, sabe o Hulk? Aquele primeiro filme do Hulk? Sim. Que ele dá aqueles pulos gigantes lá, então. Sim. Eu sonhava que eu fazia aquilo, e era uma delícia. A hora que eu acordava, eu falava, meu Deus, por que eu acordei? Eu tava Mas você voando. Quando era criança, ou não? Ou mais adolescente, mais adulto? Não. Eita, Não, cara, criança, eu tinha muito isso quando era criança. Inclusive, eu era o Batman que voava. Eu já sonhei que eu era o Batman com turbinas na capa. Olha que louco. Então aí já é mais avançado. O meu não era tão avançado assim, não. Eu sei que eu pulava de uma rua, do meu bairro pro outro, assim. E era uma sensação tão gostosa. Tinha uns sonhos, assim, despertava umas emoções tão interessantes. E quando eu acordava, era meio frustrante, porque eu falava assim, meu Deus, tava tão gostoso no sonho, eu acordei, tenho que ir pra escola e tal. E eu lembro que um dos primeiros sentimentos que eu tive depois da minha conversão foi que, independente do sonho que eu tivesse, a hora que eu acordava de manhã, eu falava assim, uau, salvação é real, eu tô salvo. Então a realidade ficou melhor do que o sonho, houve essa transição. Então assim, quando a gente acorda de manhã, a gente esquece de pensar isso. Quando nós acordamos, nós estamos em Cristo. Independente do que acontecer, eu posso morrer nesse dia que eu habitarei com Cristo por toda a eternidade. E assim, quando a gente esquece de meditar nisso, a gente acaba se envolvendo um pouco com as circunstâncias, se preocupando demais, valorizando coisas assim que são coisas supérfluas, comparado com aquilo que verdadeiramente importa. Nós trocamos prioridades, enfim. Então isso é uma experiência minha, assim, de perceber a realidade, o que nós estamos falando não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é nada com base no nosso intelecto, é aquilo que Deus prometeu na sua palavra e que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Bom, cara, ter essa consciência, de que nós estamos em Cristo, seguros na mão, do Salvador. Muitos crentes vivem uma gangorra de salvação, Hoje eu tô salvo, amanhã não tô. E, não sabem lidar com essa questão do pecado que todos nós lutamos. Exatamente. E aí, se Jesus voltar agora que eu cometi esse pecado, já pensou se Jesus volta agora que eu tô pensando isso? Não é assim. Não, isso é um terrorismo espiritual, isso, na verdade. Porque se você for depender do que você faz pra você ser salvo, você vai ficar ganhando e perdendo a salvação o dia inteiro. E assim, como fica a sua consciência, como fica as suas emoções, como fica a sua confiança pra falar do evangelho. Que evangelho que é esse que você não tem certeza que você está salvo e você vai passar pra pessoa que ela precisa ter certeza da salvação dela em Cristo. É muito, não é incoerente, Sim. Então quando nós entendemos isso, faz toda a diferença. E ninguém daria conta disso, Por isso que eu acho que é legal essa palavra, esse terrorismo, esse autoterrorismo, essa autossabotagem, porque ninguém dá conta, gente. Ninguém dá conta. Todos nós vamos errar, vamos pecar. Antes do fim... agora tem que escrever o livro Antes do Fim, Esdras. Antes do fim. Sobre santidade, Então assim, antes do fim, não tem como, gente. Nós vamos lutar sempre com os perrengues da vida. Vamos lutar contra o pecado. O caminhar em santidade vai ser uma luta diária, A nossa mente, ela vai buscar coisas que vão saciar a vontade da carne. Aqui a gente tem que orar, repreender, estar com o pensamento cativo em Cristo. Mas é um caminhar diário, uma luta diária. Gente é tão ruim, Esdras, que até quando a gente tem aquela semana, porque tem aquela semana que a gente tá mais crente, assim, aquela semana assim que tu tá, rapaz, no óleo, assim, que Satanás pode aparecer na tua frente, que tu dá uma risadinha e tal, vira as costas, sai fora e tal. Você tá bem de boa, assim, a tentação vem, esfrega na tua cara, tu tá, mano. Você não tá nem aí. Tem aquela semana assim, mas até nessa semana, cara, às vezes não é nem o diabo, nem o mundo, é a gente mesmo, que a gente dá aquela olhada assim pro nosso interior, rapaz, essa semana eu tô que tô, hein? Você tá ótimo. Mas olha, Jesus, tu volta essa semana que eu tô garantido. Até nisso, na nossa bondade, nessa autoavaliação, e de repente a gente
limites e nessa autoavaliação, tipo, rapaz, mas pode me dar essa Santa Ceia aqui, que olha, agora o pão não vai grudar no céu da boca não, pode dar que me dá todo esse pão da Santa Ceia. Cara, aqui. mas isso é muito legal você ter falado isso, porque de fato, né, nosso ego, né, nossa alma, às vezes você acha que essa semana aqui, cara, foi top, eu tô bem, tô, né, sentindo comunhão com Deus, tô com autoridade. Tá, e quando você falha e erra, você não tem autoridade, então, peraí, a sua fé não tá no firmamento, não tá na rocha, porque ela tá nas circunstâncias, ela tá na sua oração religiosa na manhã. Você não fez sua oração. Tem pessoas que muitas vezes, né? É claro, a gente sempre fala, né? Inclusive o pessoal que tá acompanhando aí, que acompanha os 6 e 7, que participa, eu sempre recomendo, ó, de manhãzinha, a hora antes da gente começar, né? Tem um devocional, tempo com Deus e tal. Mas se um dia você não orar, não vai dar tudo errado nesse dia. Faltou a oração matinal, agora eu vou sair e vai dar tudo errado. Não, você tem uma vida de oração com Deus. Senão você começa a criar um tempo de oração que é uma oração que vira uma religiosidade. Ou seja, se eu não tiver aquele tempo de oração, eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou ungido o suficiente para fazer o que eu preciso fazer. Exato. E que na verdade isso não tem nada a ver, né? Esse pensamento eu já ouvi inclusive em vigílias e tal. Irmãos, e naquela manhã eu não orei e naquele dia eu bati o carro. Querida, não tem a ver necessariamente, né? Pessoas que oram, dizimistas e ofertantes fiéis, também têm perrengues, também sofrem, né? Essa nossa mentalidade, ela é muito meritocrática. E isso, no fundo, não tem a ver uma relação com Deus. Aí a oração... É a carne, né? É a carne quer merecer as coisas. Ela quer conquistar o céu pelo seu mérito. Ela tem dificuldade de aceitar aquilo que é gratuito, desconfia quando é algo gratuito e quer valorizar aquilo que ela conquista. Isso é natural da meritocracia, né? Sim. Alguém colocou ali, eu entendo que isso aí é ritual. Então, mas o ritual não é um problema em si. Não. Né? Ritual é uma coisa boa. O ritual não é uma coisa... Não rituais satânicos, ok? Sim. Que a gente fala em ritual... Porque muitos... exatamente. Quando você fala ritual, a pessoa já imagina os tambor batendo. Já imagina aquela virgem sendo sacrificada em cima de um pentagrama e tal. Não é isso, gente. Não é ritual satânico com bode e tal. O ritual, uma ideia de uma liturgia. Isso é bom. Isso é uma coisa boa. Traz um sentido... Uma disciplina, né? Uma disciplina, isso é importante. Agora, o que a gente não pode confundir, na minha opinião, queria te ouvir também sobre isso, Esdras, prática do pecado, uma prática constante do pecado. A Bíblia diz em 1 João 3,18 que quem vive na prática do pecado é do diabo. E esse versículo lido assim, tipo, de maneira seca, dá um desespero, porque você peca, meu Deus, eu sou do diabo. Não, gente. A ideia do versículo é quem vive na prática impenitente do pecado, sabe? E vive e não luta contra. Pecado voluntário, né? Exato, a pessoa já tá entregue, já tá assim, tipo, anestesiada. É esse tipo de coisa. Ela não considera mais Deus, o Espírito Santo e tal. E aí, nesse sentido, o ritual, ele pode ser complicado, que a pessoa tem uma vida totalmente impenitente, mas ela segue ali um ritual, ela segue uma liturgia e acha que aquilo, de alguma forma, vai contar no dia do juízo, né? É um pouco da linha dos fariseus ali, mestres da lei, né? Porque eles tinham as práticas, as regras que eles seguiam. E por mais que fosse evidente, né, que Cristo era enviado por Deus, quando eles tiveram consciência plena disso, eles falaram, a gente tem que matar ele, né? Vai ter que matar ele porque não tem jeito. Ele é de Deus mesmo, então a gente vai ter que matar ele. Quer dizer, assumindo ali que, na verdade, eles viviam só uma questão de aparência, né? Exato. Esdras, vamos caminhando aqui também pra gente pensar um pouquinho mais sobre os vários temas que você aborda aqui no seu livro, Depois do Fim. Qual será o nosso destino da Editora Vida? Então vamos pro fim. Vamos pro fim, que é o chamariz aqui do livro. Esdras, como é que tu entende a questão da eternidade? Como será a eternidade? Olha, cara, esse é um dos assuntos que eu mais amo refletir e falar a respeito, né? Porque assim, o que acontece? A gente hoje, a mente humana é muito criativa, né? E por mais criativa que ela seja, ela é limitada comparado àquilo, né? Nós temos condições, ou teremos condições de imaginar e pensar na eternidade, né? Quando a gente se compara, né? Não tem nem como comparar, né? Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Mas nessa criatividade que Deus deu ao homem, ele procura representar isso de diversas formas, né? A eternidade, o céu. Então a gente fez bastante filme, né? Com essa temática relacionada a outros planetas, a coisas que podem envolver uma pós-morte, enfim, a gente tem bastante dessas informações. E muitas vezes pessoas têm experiências, né? Sonhos,
sonhos, visões, e relatam esses sonhos e visões. Só que assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de avaliar um relato a respeito da eternidade, sendo que tá dentro de uma limitação da pessoa que escreveu, dentro daquilo, da forma como ela interpretou aquilo, da forma como ela viu aquilo. E aí a gente vai pro texto de Paulo, que Paulo, né, fala que ouviu coisas indizíveis, né, que não é lícito ao homem falar. Então fala, meu Deus, Paulo teve uma experiência tão grandiosa que fala, meu Deus, ele não pode falar isso. E como que a gente tem tantas informações, né, sobre como será o céu e como será o inferno? E quando a gente vai pra Bíblia, a gente tem isso de uma maneira tão maravilhosa, quando a gente começa a olhar para as escrituras e ver as possibilidades da vida eterna, e às vezes passa despercebido que nós vemos isso em Jesus Cristo, né? Porque Cristo veio, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado. Um corpo, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo glorificado, nós percebemos algumas características ali que, meu Deus, se o meu corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo, as possibilidades, assim, são imensas. E pensando também na capacidade de Deus, né? Na sua onipotência, onisciência, Deus que sabe recompensar aqueles que o buscam, né? Que sabe o que é melhor para nós e que preparou tudo que nós vemos aqui de uma maneira maravilhosa na Terra. Nós experimentamos sensações boas, vemos a própria natureza, né? Testifica da existência de Deus por conta da sua beleza, da sua estética, vamos dizer assim, né? Das montanhas, dos mares. E você fica pensando, imagine a eternidade. Imagine o que Deus preparou além, né? Para aquele que persevera aqui, né? Que está com Ele, que crê nele na eternidade, sendo que nós seremos semelhantes a Cristo. Então, quando eu começo a pensar na eternidade, eu gosto de pensar olhando para como Cristo, né? Ressurreto, lidava com as coisas e tentar imaginar um pouquinho do que pode ser, né? Aí a gente vê, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos do que Cristo fez com o corpo glorificado. Cristo, ele tinha momentos que ele estava com os discípulos ali e, ao partir do pão, não estava mais ali. E aí aparecia lá no meio dos discípulos numa reunião com as portas fechadas. Olha aí. Aí você fala assim, ok, então ele vai ser tipo a gente vai ser tipo um fantasma, a gente vai tipo atravessar as paredes. Tá, mas ele vai lá e come um peixe. Aí você fala, como assim que ele comeu um peixe, né? Aí você fala, é algo ele pra se pensar. Ele mostrou marca pra Tomé, ele mostrou marca. E mostrou toca as aqui, marcas. Tomé. Então você tem algo físico. Ele fala, toca aqui, né? Vê que eu não sou um fantasma. Então você tem algo físico que ao mesmo tempo tá num lugar e aparece no outro lugar. E você tem uma passagem lá em Coríntios que fala que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Então isso fala um pouco do nosso entendimento, né? Que nós poderíamos ter na eternidade. Aí a gente começa a pensar um pouco do que o homem já avançou nesse sentido. E um filme que eu acho bem interessante, você deve ter assistido, né? Você é um cara que assiste bastante filme. Aquele filme Lucy e o outro filme, Sem Limites. Sem Limites é da pílula que o cara toma e o cérebro dele ativa, Isso. E ele começa ali a ter um raciocínio muito rápido e tudo mais. E, de fato, a gente começa a pensar como que será a eternidade, onde nós teremos um corpo que hoje ele é comparado com uma semente e o corpo da eternidade com uma árvore, né? As propriedades do corpo celestial não se comparam ao corpo terreno. Se nós hoje temos uma capacidade muito, muito grande, né? De raciocínio, de pensar nas coisas, de criar, imagine na eternidade como isso vai ser. Como vão ser as sensações, né? E um aspecto que eu gosto bastante, assim, talvez a minha parte preferida, é fazer uma comparação em relação à expectativa versus realidade. Né? Quando boa. a gente, por exemplo, sei lá, você programa uma viagem, aí você cria uma expectativa tão grande pra aquela viagem, você fala, poxa, eu vou viajar e tal, que no fundo, a preparação pra viagem acaba sendo mais prazerosa do que a viagem em si. Porque na viagem você vai ter alguns percalços ali, algumas dificuldades que você não tinha previsto na sua expectativa. Na expectativa você sempre imagina a melhor situação possível. Nossa, eu vou na praia, eu vou descansar, não vou ter preocupação. Aí você vai e não é bem assim, né? Recentemente eu fui com a minha família pra praia, fui com a minha esposa, minha filha, pai, meus irmãos, e aí você, né, vai cheio das expectativas. Aí o segundo dia, aniversário de 3 anos de casamento, meu e da minha esposa, a gente foi num restaurante, comemos camarão e voltamos em casa, e aí, de repente, o camarão queria voltar, sei lá, ele queria voltar cara, pro não mar. fala isso, mano, odeio isso, essa intoxicação alimentar, Deus o livre, que agonia, E assim, velho. a gente ficou a madrugada inteira, né, brigando lá com o tal do camarão, que na verdade era uma virose, e todo mundo na casa acabou, quase todo mundo, né, mesmo minha filha, a Graças Amy a Deus. e meu irmão, né, graças a Deus, Deus preservou ali. Meu Mas Deus. assim, né, uma sensação horrível, só que na nossa imaginação de expectativa, a gente não tinha esse plano, né, não tinha isso em mente. Outra ocasião especial também, que foi interessante, minha esposa me lembrou esses dias. Essa não é bem especial, né, Esdras? Outra ocasião especial, É, poxa. especial porque foi a lua de mel. Ah, olha aí. É, então foi especial. Mas a gente foi
foi pra Argentina e a gente foi num lugar lá muito bonito, que faz, assim, dá pra você já ver o Chile, né? Você vê a montanha do Chile ali e tal. E assim, é uma paisagem paradisíaca, é maravilhosa. E você tira as fotos, você faz os vídeos, aí você olha as fotos e os vídeos e fala assim, meu Deus, como eu queria estar lá. A minha resposta é não, você não queria estar lá. Porque tinha uns mosquitos lá, que pareciam tipo uns pterodáctilos, assim. E você não conseguia ficar parado pra fazer foto, porque ele vinha e picava. E Caraca. era uma picada doída. Então a gente teve que espantar o mosquito, tirar a foto e sair embora. Olha então aí. assim, você gera uma expectativa tão grande para as coisas aqui na Terra e você acaba se frustrando. Isso em diversas áreas, né? Às vezes o seu desejo é ter alguma coisa material, quando você recebe, você fica todo empolgado, daqui a pouco você não tá nem mais aí, não tá mais ligando para aquilo, porque aqui as expectativas serão frustradas. Já na eternidade é o oposto, porque a nossa expectativa ela pode ser a mais alta possível. Ela pode ser, assim, você pode imaginar as coisas mais grandiosas e absurdas do mundo. Quando você chegar lá, você vai se surpreender. E a garantia disso é a nossa percepção das coisas, né? É lógico, a promessa de Deus é evidente, né? Mas a nossa percepção, porque hoje, que nem eu tô aqui conversando com você, a gente tá aqui, né? Só que assim, eu não sei quanto a você, mas eu tô com uma dorzinha aqui nas costas aqui, que incomoda. Então ela tá aqui, né? Eu tô já pensando em algumas outras coisas que eu tenho que fazer. Às vezes isso não vem na mente, tipo, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer... Você não consegue desfrutar de maneira plena, porque a sua mente sempre tá com alguma coisa, se preocupando, tentando, né, pensar em alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, né? Ou você lê um comentário no chat que fala assim, sabe? Você tem as preocupações que não existirão na eternidade. E nós temos dificuldade de eliminar tudo isso, ficar só com o que é bom e pensar um pouco na grandeza daquilo que pode estar na eternidade. Então eu gosto dessa comparação, porque sim, nós podemos ter uma expectativa a mais alta, absurda, né? Que ela ainda vai ser superada. É muito diferente da imagem limitada que a gente tem de céu, que é pessoas de branco correndo num campo verde, né? Exato. Antônio Fagundes, né? Falou em céu, eu lembro da novela A Viagem, marcou a minha infância. Sabe o que eu lembro? Eu lembro dos desenhos lá, sentado na nuvem, tocando harpa, né? Tocando uma harpa ali e tal. Não que seja ruim, mas é algo muito mais intenso, né? Algo muito além do que a nossa mente alcança. Eu gosto muito da ideia de que, na verdade, nós teremos o corpo glorificado, como você falou, e vai ser um propósito. A eternidade não vai ser, gente, nós ficar numa mesa comendo, conversando com os personagens bíblicos, né? Sim. Uma fila. Não, porque todo mundo quer conversar com Paulo, todo mundo quer conversar com Moisés. Aí vai ser a eternidade e é todo mundo conversando com a galera da Bíblia e tal. O pessoal me pergunta na caixinha do Instagram, cara, com quem você gostaria de conversar na eternidade? Eu só de zoeira eu coloco o José. Cara, eu queria conversar com o José. E aí, mano, pô, deve ter sido difícil quando Maria chegou, né? Tô grávida. Então, assim, não vai ser... gente, a eternidade, independente da linha escatológica, não é nem isso, né? O livro do Esdras é um livro que tem um tom mais devocional, reflexivo. Não são discussões escatológicas e teológicas das linhas e tal. Mas uma ideia que eu gosto muito, Esdras, é essa questão de que, primeiro que nós vamos ter um corpo. E a expectativa do cristão é a ressurreição, né? Quando Jesus fala pro preso, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A ideia ali do paraíso é de uma casa provisória. Inclusive a igreja primitiva, o N.T. Wright fala isso, que a igreja primitiva não tinha essa ideia de que a eternidade é um escape do mundo ruim aqui. Ai, não vejo a hora de Jesus voltar porque eu não aguento mais esse mundo. Não, era sempre uma perspectiva. O céu, ele era um lugar de deleite, mas que a gente aguarda enquanto Deus restaura todas as coisas, enquanto ele vai fazer a nova Jerusalém descer, ou seja, o céu descer da terra. Então aí vem aquela ideia de que a eternidade não vai ser a gente de branco tocando harpa, mas vai ser um mundo onde a gente vai estar vivendo uma vida perfeita, uma vida, e eu creio que a gente vai ter, sei lá, vai trabalhar, vai ter, o mundo vai rolar. E aí a gente conversava durante essa semana, eu não lembro em que contexto, Esdras, a gente falou até em outros planetas. Você lembra o contexto dessa nossa viagem especulativa? Sim, inclusive uma questão que a gente coloca no livro, eu posso até ler um trechinho aqui, cadê? Peraí. De acordo com a ciência, existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. E aí, você já se perguntou por que de um universo tão imenso, se mal conseguimos chegar até a Lua? Talvez a resposta esteja na eternidade. Olha aí, cara, e quando eu li essa parte no teu livro, eu dei aquela viajada. Básica. Básica, normal. A teologia, ela é uma especulação de ideias, né? A gente não pode fugir disso. Tem coisas muito práticas pra nossa vida e a gente vai encerrar esse podcast falando sobre a prática do fim, né? A prática do fim no presente. Mas eu fico pensando, cara, onde é que... Será que vai caber todo mundo na Terra?
todo mundo que ressuscitou, todos os salvos, né? Vai ter uma galerinha que vai pro inferno e tal, né? Os corintianos e derivados e por aí vai. Então vai ter uma turma no inferno. Mas eu fico pensando, mano, mas é muita gente que vai ser salva, né? Tomara que seja muita gente, assim. Que não sejam poucos eleitos, né? Ou só 144 mil, como algumas linhas gostam de interpretar. Já lotou, então. Eu queria mais gente, entendeu? Mais gente. Cara, vai caber todo mundo na Terra, velho? Será que a gente não vai ter... Será que, tipo assim, não vai ter uma galera em outros universos, outros planetas? Pois é, ó. Porque tá avançando bastante aí, né, cara? Estão dizendo que nessa década a gente vai ter ser humano pisando em Marte. Então, olha só a batalha do ser humano pra chegar na Lua, né? Primeiro que a gente tem isso acontecendo lá em 69, até então não voltou lá. E agora quer chegar em Marte, beleza. Só que assim, isso são dois... Um é um satélite aqui, né? Peraí, eu acho que o ser humano já foi mais umas 11 vezes depois pra Lua, eu acho. Agora a galera da ciência informação me corrige. Eu não sabia. Porque uma vez eu pesquisei sobre isso. Por que a gente nunca mais pisou na Lua? Primeiro que é caro pra caramba, só pra botar uma bandeirinha lá e bater uma foto, né? Mas eu acho que já teve mais umas 11 expedições pra Lua. Mas, gente, não sei. Eu também não sei, gente. Mas como o Esdras falou tão acertadamente, e talvez ele também esteja errado, a gente deixa aqui no ar que não sabemos. Não sabemos. Bom, mas pra Marte o homem não chegou lá ainda, né? Isso é certo. Só aqueles robozinhos que estão mandando foto pra nós. Só o robozinho. Exato. Então, se a gente tem mais planetas e estrelas do que areia na Terra, né? Isso nas galáxias aí. É assim, e o homem, se a gente for pensar, algumas estrelas, o homem teria que viajar anos-luz, né? Anos-luz pra chegar numa estrela. E nós não vivemos anos-luz, né? Assim, aliás, 2 bilhões de anos-luz pra chegar numa estrela, por exemplo. A nossa vida aqui na Terra é limitada a 100 e poucos anos, vamos dizer assim. E, então, foi o homem... otimista ainda, né? Foi otimista, né? Mas o homem não vai conseguir explorar o universo. Não tem como. E aí você pensa, poxa, mas esse universo existe, ele está ali. Só que o homem não consegue chegar porque leva muito tempo. Aí você pensa, ok, Jesus Cristo saiu ali dos discípulos e foi pra onde? Apareceu lá entre os outros discípulos e talvez ele não tenha percorrido a distância. Talvez ele não seja limitado por espaço, pela distância. E quando a gente começa a pensar nesse aspecto, talvez a gente não esteja limitado à Nova Jerusalém. Né? Talvez nossa seja a sede ali, mas talvez a gente não precise necessariamente estar ali. Talvez o que Deus criou no universo tenha um propósito muito mais grandioso do que a gente imagina. Então eu gosto de conjecturar isso, entendo que a Bíblia permite que a gente faça esse tipo de conjecturação, porque é algo além do nosso entendimento. E é o que eu friso muito quando eu começo a falar dessas questões de planeta, para não parecer nova era, esse tipo de coisa, né, disco voador, essas coisas, né? Eu penso assim, você pode viajar o quanto você quiser, que você não vai alcançar aquilo que Deus preparou. Você não vai alcançar aquilo que é a realidade, porque a nossa mente é limitada. Então a gente pode imaginar sim que tem um propósito na criação dos planetas. Aí quando você, né, vê um pouquinho do que a ciência pesquisa a respeito dos planetas, você percebe que tem uma dificuldade de encontrar planetas que têm uma atmosfera habitável, né? Pra achar um planeta gêmeo aí que parece com a Terra e tal. Então são planetas inexplorados. Será que não tem algo preparado na eternidade relacionado aos planetas? Então, é de se pensar. Quando a gente começa a pensar um pouquinho também, quais são os dois lugares que o ser humano não consegue chegar por conta do oxigênio e da distância? O espaço, a distância principalmente, mas o oxigênio também, e o mar, né? Então, creio que algumas questões assim, alguns lugares que são inexploráveis para o ser humano na condição que nós temos hoje, não serão um empecilho para um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Eu quero ir para Pandora, já falei para Deus, quero ir para Pandora, quero ser um navio, e é isso aí. Ver aquelas rochas flutuantes ali que a criatividade do homem, esse é um outro ponto, viu? Cara, o homem tem uma criatividade para criar outros mundos, né? A gente vê isso nos Vingadores e outros filmes, principalmente esse filme na temática de super-heróis. Tem uma criatividade tão grande para elaborar outros mundos. E Deus, né? Olha aí, o multiverso. Saindo das elucubrações e viagens, o fato é que há uma eternidade, que há um corpo glorificado, uma ressurreição. Sim. E há um futuro glorioso para aqueles que estão em Cristo. Mas Esdras, a parte dessas viagens e dessas especulações, eu queria que tu respondesse aqui, a gente caminha pro final da nossa live, como tudo isso, na tua opinião, reflete na nossa vida agora? Sim. Onde tem Rússia atacando a Ucrânia, onde tem deslizamentos, onde tem vírus, pestes,
maldades? Como é que a compreensão que eu tenho depois do fim, ou seja, quando eu tenho respostas bíblicas para essa pergunta, qual será o meu destino? Beleza, mas o que isso tem de prático? O que isso afeta na prática, né? Exato. Eu creio que na própria Bíblia nós temos, né, quando não me recordo agora a passagem, você pode me ajudar, que você é um expert aí. Nós sabemos, né, conhecemos a Cristo, vemos como ele é santo, como ele é perfeito. E a Bíblia diz que todo aquele que nele tem essa esperança se purifica assim como ele é puro, né? Pro encontro com ele. Nós teremos um encontro com ele. Nós teremos um encontro presencial diferente do que nós já temos hoje, né? Porque hoje nós temos Cristo habitando em nós, né, na pessoa do Espírito Santo, e temos essa comunhão com ele, mas nós teremos a comunhão plena, nós veremos face a face, nós estaremos tendo esse momento assim tão aguardado, né? Qual é a minha expectativa para esse momento? Sabendo que ele é real, sabendo que ele vai acontecer. O que eu tenho feito para me preparar para esse momento, né? O que eu vou apresentar a Cristo, o que eu fiz com aquilo que ele me entregou? Qual foi a minha ação conhecendo quem ele é e o que ele fez por mim? Então, eu creio que quando você começa a entender o porquê do mal, começa a entender que existe um poder espiritual, que existe um ser maligno que trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus, mas que esse ser foi derrotado por Jesus Cristo, né? As ações desse ser se tornam ineficazes contra nós que estamos em Cristo. Fomos protegidos da ação do diabo, fomos libertos da condenação no inferno, que é algo terrível também, a gente não explorou tanto hoje, assim, né, de maneira profunda, mas é algo terrível. Temos a vida eterna. O que nós estamos fazendo, né, refletindo essa realidade que nós cremos? Porque quando a gente fala em fé, a fé não é simplesmente um sentimento, né? Eu gosto de Jesus Cristo, né? Eu me simpatizo com ele. Não. A fé é uma atitude de obediência com base naquilo que a gente crê. Como a gente comentou aqui, a fé é a certeza, a convicção de que nós teremos esse encontro com Cristo. Então, eu entendo que conhecer todo esse processo e saber da perspectiva que nós temos, igual a gente falou aqui, a gente conjecturou bastante, né, em relação ao que pode ser a eternidade, né? É difícil de saber exatamente como vai ser, mas temos muitos indícios e muito do que a Bíblia nos diz já dá pra gente ter uma excelente ideia e saber que nossas expectativas serão superadas. Se nós vamos ter esse encontro glorioso com Cristo, se essa é a razão da nossa existência, com certeza isso deve nos motivar a deixar de lado os prazeres momentâneos para desfrutar do que é eterno. A abandonar aquilo que pode trazer uma satisfação ou alguma coisa agora, por mais que essa satisfação ela tenha uma duração longa, para desfrutar daquilo que é eterno. É abrir mão do que é temporário para ter o que é eterno. Eu costumo dizer que, por exemplo, o prazer proporcionado pelo sexo, pelas drogas, é um prazer que, por mais agradável que seja, ele sempre vai ser temporário. Ele sempre vai ser um prazer que vai durar ali algumas horas, dependendo do que for, alguns segundos. E a questão é, quando você coloca na balança e percebe a grandiosidade daquilo que nós experimentaremos na eternidade, que não dá para se comparar, começa a ficar mais simples, né? Fazer aquela renúncia necessária para aquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Uma vida de 100 anos que seja de renúncia a algo, não se compara àquilo que nós vamos experimentar na eternidade, né? E o que Cristo diz, né? Eis que vem em breve e a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então isso deve motivar a nosso caminhar em santidade, porque sabemos que ele é santo, né? E vamos encontrar com ele. Olha aí, que é galardoador daqueles que o buscam. Essa questão da retribuição também é muito clara. A ideia de um galardão, a gente não sabe bem ao certo o que será o galardão, mas o que a gente sabe é que as nossas obras serão recompensadas. Sim. O que a gente sempre diz aqui no Bibotalk, imagino que você também exponha isso no seu canal, a salvação não é pelas obras, isso é muito claro, e a gente não faz as boas obras para garantir a salvação. Exato. Agora, é inegável que as nossas boas obras não passarão batidas. As nossas boas e más obras, elas têm consequências, enfim, e as boas obras terão consequências eternas. Independente de quais sejam as recompensas, é uma recompensa dada por Deus, ou seja, né? Ninguém é melhor para recompensar do que o próprio Deus, né? Muito bom. Esdras, cara, é isso, parabéns pelo lançamento do teu primeiro livro. Valeu. Que já está sendo um sucesso de vendas, inclusive o link para você adquirir está aqui na descrição dessa live e também deste podcast em bibotalk.com. Tá aí, ó, Depois do Fim, qual será nosso destino, de Esdras Savioli, tá? Cara, parabéns mesmo. Obrigado, e que venham mais, que venham aí. Amém. Agora, rapaz, eu sei onde tá querendo chegar com esses devocionais diários, hein? 2023, já sei o que vem em 2023. A nossa ideia, Biba, aqui, ó, a gente começou meio que sem muita pretensão, vamos fazer o devocional, vamos indo, começamos a fazer todos os dias. Olha aí. Era todos os dias, até de feriado e domingo e sábado, mas eu falei, não consigo, parabéns, eu não consigo. Vamos colocar aí depois, acho que de 100 e poucos dias, a gente tirou os fins de semana, até pro pessoal revisar e a gente ter um descanso, né? Aí, agora a ideia nossa é, se tudo correr bem, ler a Bíblia toda em 3 anos aí, 3 anos, dá uns 3 anos mais ou menos. Que legal, então tá fluindo. Tá fluindo, o pessoal tá acompanhando, inclusive o pessoal que tá acompanhando de 6 e 7 já se inscreve aí no canal do Bibo, em breve, né? Muito obrigado, uma audiência
audiência maravilhosa, a galera Em passou por breve aqui. o Bibo já chega aí na próxima placa aí. Ó. Em nome de Jesus. Amém. Vamos Né? pros 500 mil aí. E eu tô muito feliz de ter participado, viu, cara? Rapaz, a eu honra realmente foi sou um nossa. admirador do seu trabalho. Vejo a sua seriedade, como você lidar com os assuntos teológicos, a forma como você trata assuntos polêmicos, a sua preocupação realmente com as pessoas, cara. Isso é louvável mesmo, a sua preocupação com as pessoas. Até a gente nos bastidores conversando um pouquinho, né? Sobre as circunstâncias que a gente tava pra gravar esse podcast, né? Pra não gerar nenhum tipo de má interpretação, né? De estar se aproveitando de algum evento que tá acontecendo. Isso mostra o seu zelo aí de transmitir um evangelho puro, que traz transformação, né? Que é o evangelho na prática mesmo. E tô muito feliz, muito honrado de ter participado com você no podcast. É nóis, cara. O prazer foi nosso em recebê-lo aqui na nossa casa. Continue firme, né? 7 anos. É um trabalho fantástico aí que você vem realizando também na internet. Que bom que estamos aqui utilizando a internet pra glória de Deus. Cara, é isso. Depois do fim, qual será o nosso destino? Lançamento da editora A Vida, de Esdras Savioli. Obrigado, Esdras. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. É isso. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.